Está no ar mais um episódio de Divulga Agudos TV e hoje nós vamos falar sobre uma condição, doutor, que afeta milhares de brasileiros aí, que é a urticária. Será que essa urticária ela é uma alergia, é contagiosa ou se ela precisa de uma dieta específica? E quem vai esclarecer pra gente essas dúvidas é o médico alergista e pediatra, Dr. Eli Roberto, que vai explicar os tipos de urticária, sintomas e os tratamentos e também falar sobre o Dia Nacional da Urticária. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, João. Muito obrigado por toda a produção do Divulga Agudos. É um prazer e uma honra poder estar aqui conversando com vocês para falar sobre essa doença que é pouco conhecida, só que muito importante porque impacta negativamente na qualidade de vida dos pacientes. Doutor, e para a gente começar, nós já vamos tirar algumas dúvidas rápidas aí que muita gente tem sobre a urticária. Alguns mitos e verdades, né? E o primeiro é, toda urticária é causada apenas por alimentação e medicamentos? Não, João, isso é mais um mito. A grande maioria das urticárias crônicas, que é o que a gente mais vê no nosso consultório, não é causada nem por alimentos e nem por medicamentos. A maior parte dessas urticárias são de origem autoimune, ou seja, houve algo que aconteceu com o organismo e o organismo começou a produzir anticorpos que atacam a própria pele. E dessa maneira vai aparecer os quadros de urticária. Então a grande maioria dessas urticárias são de origem autoimune, digamos assim, não causadas por um quadro alérgico. E aí, a urticária ela pode acontecer em qualquer idade? Infelizmente, em qualquer idade, qualquer pessoa está sujeita a ter uma crise de urticária. Desde os nenês, as crianças mais novas, até as pessoas mais idosas. Qualquer pessoa pode ter essas crises. E aí, uma outra dúvida que o pessoal às vezes tem, se é mito ou se é verdade, é que se a urticária é contagiosa. Não é contagiosa. Trata-se de uma doença crônica, porém ela não é contagiosa. Então você pode conviver tranquilamente com uma pessoa que está com urticária, com alguma crise de urticária, que não vai passar para essa pessoa. E aí, uma outra questão, mito ou verdade, quem tem urticária precisa seguir uma dieta obrigatoriamente? Não necessariamente. A grande maioria das urticárias não são alimentares. Existem as alimentares, com certeza, mas a grande maioria não é alimentar. Então, não há necessidade do paciente seguir uma dieta específica para o seu caso. E aí, toda urticária é uma alergia? Não, nem toda urticária é causada por alergias. Como a gente já falou, a grande maioria das urticárias é de origem autoimune, do próprio organismo da pessoa, e não causada por uma reação alérgica a algum componente alimentar ou medicamentoso. Bacana, então esses são os mitos e verdades, e agora a gente vai falar, doutor, de um tipo específico, que é a urticária crônica espontânea, né? Sim. Conta pra gente o que é essa urticária crônica. A urticária crônica, primeiramente a gente tem que dividir a urticária em aguda e crônica. Urticária aguda seria até 3 meses de duração. Passou de 3 meses, passa-se a ser considerada uma urticária crônica. E é espontânea, por quê? Porque a urticária, a coceira, aparece do nada na pessoa. Ela está bem e repentinamente ela começa a ter crises de coceira, levantamento de bolinhas no corpo, que é o que a gente chama de pápulas, ou até inchaço em boca, inchaço nos olhos, inchaço na língua, podendo até chegar, nos casos graves, a inchaço na garganta, o famoso edema de glote, né? Então, nesse caso aí, quando não há um fator específico causando essa urticária, esse já dura mais de 3 meses, nós já chamamos dessa urticária de crônica espontânea. E o próprio nome diz que aparece qualquer hora sem um fator causal. E aí, como que o paciente ele pode descobrir se ele tem essa condição, doutor? Geralmente, esses pacientes eles já têm um quadro arrastado por muito tempo. Eles já estão tomando antialérgicos por um tempo prolongado, muitas vezes tomando corticosteroides via oral, como prednisona, dexametasona, por um tempo prolongado. Há uma melhora dos sintomas, mas depois volta novamente com nova necessidade de ciclos de antialérgicos. Esse caso, esses pacientes já estão provavelmente evoluindo para um quadro de urticária crônica. E aí, depois que ele já identificou essa condição, qual que é o tratamento indicado e as medidas de prevenção, se existe alguma? O tratamento indicado é com o uso de antialérgicos por períodos longos. Eu costumo falar para o paciente que a condição clínica dele é parecida com pressão alta ou diabetes. Ou seja, ele tem que usar a medicação de maneira contínua, por períodos prolongados. E aí nós vamos avaliando o paciente, a resposta à terapia dele durante as consultas.
A gente inicia com a dose padrão de antialérgicos. Nós temos vários no mercado, de preferência um antialérgico que não cause sonolência no paciente. Então seriam os antialérgicos mais novos. Aí nós temos desoratadina, levocetiricina, uma gama de antialérgicos que nós podemos utilizar nesse paciente. Se não houver melhora, aí a gente começa a aumentar a dose desse antialérgico. Podemos aumentar em até 4 vezes a dose habitual. E nas crises, podemos utilizar os corticoides. Aí, se mesmo com esse aumento de dose do antialérgico não houver melhora, aí a gente já passa por uma terceira etapa de tratamento, que seriam as medicações imunobiológicas. Medicações mais novas, de preço um pouco mais elevado, porém que melhora em torno de 70% dos casos. Só em último caso, se mesmo assim não houver melhora, aí a gente passa por um quadro de imunossupressão no paciente, que são medicações muito mais fortes para poder abaixar a imunidade do paciente. Mas, ainda bem que a grande maioria consegue segurar até os imunobiológicos, conseguem segurar. Então, aí passando agora para um outro tipo de urticária, tem a crônica induzida. Eu queria que você falasse para a gente o que caracteriza essa urticária crônica induzida. A urticária crônica induzida, nós já conseguimos detectar um fator causal para essa urticária. Nesse caso específico, a gente consegue detectar. Pode ser algum alimento que o paciente gira e aí aparecem os sintomas alérgicos. Algum medicamento também que o paciente ingere, ele mesmo já percebe que começa a ter coceira, inchaço pelo corpo. Eventualmente, alguns outros fatores físicos, que é o que a gente fala, como mudança de temperatura. Vento, né? Exatamente. Frio, calor. Existe urticária causada pelo sol, pela água. Mas esses casos específicos, o paciente ele consegue detectar algo. Olha, eu comi um camarão, apareceu coceira pelo corpo. Já faz muito tempo que eu tenho esses sintomas. Então, realmente, no caso, é uma urticária crônica induzida. Ou olha, basta eu entrar num lugar que tem ar-condicionado para eu já começar a me coçar. Uma urticária crônica induzida pelo frio. Eventualmente, olha, eu entro na água e começo a me coçar. A urticária crônica aquagênica. E tem também até a urticária por contato. Muitas vezes o próprio contato que você tem com a pele, o traumatismo de coçar, levanta pápulas. É bem interessante esse quadro de urticária induzida, que a gente chama de dermografismo. Você consegue até escrever o nome da pessoa nas costas, apenas com uma caneta, e levanta a pápula e fica bem parecido mesmo. E como que é feito o diagnóstico desse tipo de urticária? A urticária, a gente faz o diagnóstico de maneira clínica. A gente precisa fazer exames. Precisamos. Porque como eu falei, a urticária crônica, muitas vezes tem um componente autoimune. Então a gente tem que pedir hemograma, dosagem de anticorpos totais, dosagem de autoanticorpos que circulam no organismo para ver se ele não está atacando o fígado, se não está atacando tireoide, principalmente. Claro que sempre é bom a gente fazer exame para ver se não há alguma alergia alimentar aí no meio, como exames para detecção de alergia a amendoim, chocolate. Eventualmente, trigo pode acabar causando crises de urticária. Látex da borracha, que é algo muito importante, principalmente em profissionais da área da saúde. Então, a gente faz todos esses exames para poder tentar chegar a um diagnóstico do paciente. Mas o diagnóstico de urticária eminentemente é clínico, com exames para poder nos auxiliar, para ver se há algo a mais que possa estar causando essa urticária. Entendi. E o tratamento, ele segue a mesma linha ou ele tem alguma diferença na crônica induzida? O tratamento é o mesmo. É o mesmo. Aí tudo depende de como o paciente vai ficar. Se o paciente ele consegue detectar algo que cause essa urticária, claro que o ideal é você evitar esse estímulo. Se tem um alimento que o paciente percebe que causa a crise de urticária, é eliminar o alimento mesmo da sua dieta. E o tratamento, nas crises, no caso, é o mesmo. É antialérgicos, eventualmente corticoides, e no caso se estiver atrapalhando muito a qualidade de vida do paciente, ele pode lançar mão dos imunobiológicos também.
Doutor, um assunto muito bacana, né? Muito legal de ser. Eu tenho certeza que várias pessoas vão se identificar com isso, às vezes tem algum sintoma. Nesse momento a gente vai, antes de continuar, eu quero fazer aqui um agradecimento aos nossos patrocinadores e apoiadores que confiam e acreditam aqui no Divulga Agudos TV para levar entrevistas e conteúdos como esse aqui de qualidade para você. Clínica Nova Vida. Saúde e bem-estar em várias especialidades, sempre cuidando de você e da sua família. A Clínica Ocupe é referência em segurança e saúde no trabalho, cuidando de pessoas e protegendo empresas todos os dias. Doutor, então aproveitando o Dia Nacional da Urticária, que é hoje dia 1º/10 que estamos gravando esse programa, né? É um momento de conscientização. Qual que é a importância dessa data aí para a população e para os pacientes? O Dia Internacional da Urticária, como o próprio nome diz, é uma conscientização que é feita no mundo inteiro, através da Sociedade Mundial de Alergia, a Organização Mundial de Alergia. Nós temos também um grupo internacional de estudos da urticária. Isso aí foi feito por quê? Porque é uma doença que é pouco conhecida da população. E mesmo as pessoas que têm urticária, elas não sabem que existe tratamento para ela. Existe tratamento, como eu falei, através de antialérgico, eventualmente até com medicações com um custo um pouco mais alto, porém existe tratamento. Então a nossa intenção nesse dia é conscientizar as pessoas que a urticária tem tratamento e que ela deve procurar um alergologista de preferência, apesar de qualquer colega médico pode fazer esse diagnóstico, mas conscientizar para iniciar o tratamento e principalmente melhorar a qualidade de vida. Porque a gente sabe que muitos desses pacientes estão com a qualidade de vida extremamente prejudicada. Não saem de casa, não se socializam, têm dificuldades no trabalho, utilizam antialérgicos antigos que causam muito sono, atrapalhando na escola, atrapalhando no trabalho, em todos os seus afazeres domésticos. E tudo isso acaba prejudicando a qualidade de vida do paciente. E principalmente também é uma maneira de alertar que no caso de crises graves de urticária, o paciente deve sempre portar a adrenalina autoinjetável, que é uma medicação que tira o paciente da crise grave, possibilitando a sua ida ao pronto-socorro mais próximo. É uma medicação que infelizmente não está disponível no Brasil e os pacientes precisam importar essa medicação. E há uma briga muito grande no Congresso, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para tentar liberar o fornecimento dessa medicação aqui no Brasil, inclusive no Sistema Único de Saúde. Só que, infelizmente, no momento nós não temos essa medicação disponível para venda no Brasil, mas é possível importar. E aí o paciente ele fica seguro no caso de uma crise grave. Nesses casos aí são para aqueles pacientes que já convivem com ela e já sabem, né, como utilizar. Explica pra gente como que funciona. Exatamente. Nesse caso aí é para aqueles pacientes que têm crises graves de urticária com risco de morte. Inchaço a garganta, levando a uma crise grave de falta de ar, queda de pressão repentina, crises alérgicas graves, o chamado choque anafilático. Então essa medicação está indicada para esse tipo de paciente, uma medicação que salva a vida do paciente. Geralmente o paciente já sabe que possui essa condição de alergia grave. Nesse caso, o paciente utiliza adrenalina autoinjetável, no caso uma crise grave de alergia. Essa medicação vai tirar ele da crise e ele vai poder procurar o pronto-socorro. Ele tem que ir para o pronto-socorro depois, só que ele pode ir com mais calma. Tirou do quadro grave e vai para um socorro. Atualmente, a Sociedade Brasileira de Alergia recomenda que para você não ter essa medicação, você tem que morar a até 6 minutos da unidade de pronto atendimento mais próximo. Aí você poderia não ter. Porém, se você mora longe, vou dar um exemplo para você. Eu tenho pacientes que são alérgicos à abelha e moram no sítio. Entendi. Nesse caso, está mais do que indicado o paciente portar essa medicação de resgate. Mora longe. Até chegar na UPA, numa crise alérgica grave, é a diferença entre a vida e a morte dele. Então, nesse caso, está mais do que indicado o paciente possuir essa adrenalina autoinjetável. No caso da reação alérgica, ele utiliza,
sai da crise e ele vai para um socorro. Tem que ir para um socorro para tomar as outras medicações para cortar totalmente a crise. Mas dessa maneira, ele consegue chegar até o pronto-socorro, ele chega lá e fala que é alérgico, né? A abelha, alérgico, a formiga, já utilizou adrenalina, para quê? Para poder tomar as demais medidas para poder cortar totalmente a crise alérgica grave. E aí lembrando que mesmo que seja importado, somente com prescrição médica. Somente com prescrição médica, mas hoje em dia está bem mais fácil de adquirir. A gente faz a prescrição médica juntamente com o relatório, o paciente entra em contato com o importador de medicamentos, tem várias no mercado, e aí ele faz a cotação e vê a que tem o melhor valor. E aí ele dando aceite, a medicação em aproximadamente 15 dias já tá na casa dele. Importante lembrar que isso é um seguro. É o que eu sempre falo para os pacientes. Você compra e torce para não usar. Porém, se houver necessidade, está na mão. É para isso que serve. Vale muito a pena. Vale muito a pena. E aí, ainda seguindo sobre as orientações, conta pra gente quais que são os principais cuidados, doutor, que ajudam aí no controle da urticária no dia a dia. Os principais cuidados são aqueles que a gente sempre recomenda dar para os pacientes. Atividade física, boa alimentação e bom sono. São cuidados básicos que ajudam a diminuir o risco de desenvolver urticária. Cuidados básicos para que você tenha uma vida saudável. E se houver algum quadro de coceira pelo corpo, sempre procure seu médico de confiança, para ele poder te examinar, avaliar, se for o caso, pede exames, ou se for o caso, encaminha para nós podermos avaliar melhor o quadro. Doutor, muito obrigado pela sua presença aí, trazer tantas informações importantes nesse Dia Nacional da Urticária. E para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse para a gente, deixasse uma mensagem para quem convive com a urticária e muitas das vezes sofre aí sem um diagnóstico. Com certeza. Urticária tem tratamento e é possível controlar e ter uma vida saudável e uma vida normal. É possível você ter uma vida normal. Nós queremos que você tenha uma vida normal. Fazendo o tratamento corretamente da urticária, você vai levar uma vida normal. Mas para isso, é importante você procurar um colega médico da sua confiança. Ele vai te examinar, vai solicitar os exames necessários para você e vai iniciar o tratamento. E vai fazer o acompanhamento e ver como você vai ficar. Mas você, com urticária, pode e deve ter uma vida normal. Sempre procure o médico de confiança para nós podermos conversar com vocês. Doutor, muito obrigado pelo aceite, muito obrigado, por estar aqui. Com certeza, eu que agradeço, João, pela oportunidade. E nós estamos aqui para poder ajudar os pacientes da melhor maneira possível. Foi um prazer receber o senhor. Foi um bate-papo muito esclarecedor e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a entender melhor sobre a urticária. Então, se você assistiu até aqui, compartilha, comenta com todo mundo aí para receber essas e outras informações. E até o próximo episódio.